E nesse mesmo espírito, então, nós vamos passar a palavra do pastor Arnaldo. Deus abençoe. Está um pouco de lado. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Cheguei já na volta. Eu acho que esse é um exercício com o qual nós devemos sonhar fazer, porque não só na busca daquilo que Deus nos ordenou, mas principalmente do que se constrói em paralelo a isso, que eu entendo que seja de suma importância não só para a Igreja Batista de Quintanilha, mas como para todas as igrejas. Eu venho trazer um abraço para o pastor Del, o pastor da Igreja Presbiteriana de Comunidade da Cruz. Eu fui pastor presbiteriano durante muito tempo. Encontrei na Comunidade da Cruz um lugar de aprisco, de carinho, de amor, de evangelho. E o que é mais importante em relação a isso, e eu queria incentivar vocês a perceber isso, é o fato de que me assusta nós temos tantas igrejas num lugar tão pequeno e essas igrejas não se comunicarem. Eu me pergunto até que ponto nós somos corpo de Cristo. Então, quando isso acontece, há um exercício do Evangelho para o outro, mas também há um exercício do Evangelho para nós. Aliás, a pregação do Evangelho, ela nunca é somente para o outro, ela é sempre com o outro. Nós não temos por capacidade própria, até por natureza, o poder de falarmos do Evangelho. Nós não temos. Esse poder não é nosso. Esse poder não é nosso. O entendimento do senso do Evangelho, ele também não é nosso. Ele nos é doado. Falar do Evangelho não é falar daquilo que você tem total entendimento. É falar daquilo com o qual um Deus Supremo, em Cristo Jesus, te permitiu por graça falar. Eu posso, diante dos dons que eu tenho, e você dos dons que você tem, produzir informações acerca da ciência, produzir informações acerca da literatura, da política, mas eu não posso produzir nada no que tange a Evangelho se o Espírito Santo de Deus não me capacitar para tal. Por isso que mendigos podem falar do Evangelho e que cientistas não conseguem falar dele, porque não está na capacidade humana poder falar dele, está na fé que nos requer em Cristo Jesus e pela graça dele. Eu queria que vocês guardassem isso. É muito importante que vocês guardem isso. Sendo assim, eu vou falar de uma passagem que poucos de vocês conhecem. Talvez vocês nunca tenham lido essa passagem. Talvez vocês estejam ouvindo ela pela primeira vez. Mesmo aqueles que têm o costume de ler a Bíblia sempre, talvez não conheçam essa passagem. E essa passagem está no Salmo 23. Salmo 23. Eu queria trabalhar um pouco a linguagem do Salmo 23, tanto para você que já está aqui, quanto para aquele que estiver visitando-nos. A minha versão é um pouco diferente da de vocês, e eu fiz isso por querer, para que a gente possa ter um entendimento mais amplo, que Deus nos permita ter esse entendimento. Diz assim a palavra no Salmo 23, Salmo de Davi: o Senhor é meu pastor,
e nada me falta. Em verdes prados me faz repousar, para fontes tranquilas ele me conduz. Restaura as minhas forças, guia-me por sendas oportunas, como o seu nome assim o pede. Ainda que eu caminhe por vales escuros, ou vocês o vale da sombra da morte, nada temo, tu vais comigo, pois tua vara e teu cajado me sossegam. Põe diante de mim uma mesa, e que esta mesa esteja diante dos meus inimigos, como vocês devem estar dizendo, adversários. Com perfume, com bálsamo, me unges a cabeça, minha taça transborda. Tua bondade, misericórdia e lealdade me escoltam, me guardam todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Senhor, a tua palavra, escrita por Davi, quando nem mesmo pensava ser alguém, quando não existia nem mesmo o cristianismo, quando milhões e milhões de pessoas ainda não acreditavam na tua versão, quando ela estava apenas confinada ao judaísmo, ainda assim é a tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, que você venha a nos orientar, a nos iluminar, a nos qualificar no entendimento do que tu queres nos dizer. Pai, esteja com esses jovens de todas as idades, quaisquer que sejam. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que aqui estão presentes, e faça com que todos nós saiamos daqui levando algo maior de ti no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Esse talvez seja o salmo não necessariamente mais importante, mas o salmo mais conhecido da cristandade. Ele talvez não seja o salmo mais importante para o judaísmo, existem outros, mas de alguma forma este salmo contraiu uma imensa galeria de pessoas que olham para ele e o têm inclusive de cor. Ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso também se torna ruim. É aquela velha história de que se você quer esconder um elefante, onde você o coloca? Ao lado de outros tantos elefantes. Se você começa a decorar, a compreender a fala, a poética, e você repete por diversas vezes, principalmente o Salmo de número 23 no capítulo 1, e se você vê isso escrito no carro, e se você ouve isso da voz de uma outra pessoa, ou se você lembra disso quando está no ônibus, ou no carro, ou no trabalho, há um grande risco de tanto ouvir o Salmo 23, você não compreendeu. De tanto que você ouve, você não escuta. De tanto que você lê, você não o entende, porque você pressupõe de antemão de que esta palavra está sob seu domínio. Teu pai, teu avô, tua tia, tua avó, teu amigo, teu irmão, teu namorado, marido, esposa, já podem uma vez ter falado sobre ele com você. E passa. Mais perigoso do que não ler a palavra é lê-la somente. Porque há uma diferença na palavra de Deus com relação a qualquer outra escritura. Se bem que tudo aquilo que eu leio, eu procuro engolir, me alimentar, entender. A Bíblia, ela não é para ser lida com os olhos, ela é para ser lida com a alma. A Bíblia, ela não tem em si mesma a categoria de ser decorada.
ela é para ser interpretada, para que ela possa ser vivida. Então esse salmo, ele pode ter sido falado por milhões de cristãos, ser conhecido por toda a cristandade, do catolicismo até os coptas, passando pelos protestantes e os anglicanos. Se ele não for lido com a alma, você terá um cenário muito marginalizado dessa palavra. E aí a gente começa discutindo ele a partir de quem o escreveu. Esse salmo ele tem valor não só por aquilo que ele emite, mas por quem o escreve. Porque quem o escreve só o escreve porque tem uma experiência prática daquilo que ele está falando. A centralidade desse salmo não está no objeto de segurança que você tem quando lê, não está no objeto de esperança que você tem quando lê, não está no objeto de entendimento que você tem quando lê, está apenas numa frase, ou perdão, numa palavra, num personagem, pastor. O homem que escreve esse salmo, acima de tudo, ele é um pastor. Davi é um pastor. Nesse momento, um pastor rei. Mas ele é um pastor. Ele sabe exatamente como se dá a relação entre um bom pastor e ovelhas. E que são relações peculiares do momento, e muito mais do que isso, da região onde Davi vive. As ovelhas, conquanto elas possam ser parecidas, ou até as mesmas, sejam no norte, sejam no sul, seja em Israel, seja aqui no Brasil, em alguns elementos há peculiaridades que são só delas, naquele lugar onde elas vivem. Davi está acostumado com isso. Davi reconhece o senso pastoral. Davi consegue, através do pastorado, ter experiências em livramento, não só dele mesmo, quanto do rebanho. Ele luta com o urso e com o leão. Ele sabe exatamente qual é o ambiente das relações entre ser pastor e ser ovelha. Isso ele sabe. Agora, quando ele está escrevendo isso aqui, e você vai ao passado de Davi, quando você vai no livro de Samuel, e quando você vê a escolha de Deus a partir da pessoa de Davi, quando Samuel é obrigado na casa de Jessé a esperar com que Davi voltasse da sua atividade pastoral para ouvir de Deus a frase: este Davi é aquele a quem eu me interessei, é homem segundo a minha vontade, ele se tornará rei, unja-o. E Davi e Jessé e Samuel pega o chifre com óleo e unge completamente Davi. Para todos há uma interrogação. De Samuel a Jessé, ninguém sabia que Davi seria rei. E em algum momento na vida de Davi, ele também não sabia que seria. Em algum momento na vida de Davi, ele sabia ser o pastor, um pastor, mas ele não tinha total compreensão do que seria o seu futuro. A construção do futuro de Davi era a construção igual às construções de todos os pastores daquela região. O futuro de Davi, no pensamento de Davi, jamais almejou qualquer sentido de trono ou reinado. Ele não sabe o que ele é para o futuro. Ele tem a certeza do que ele é no seu presente. E aí um corte na vida dele, quando ele se redescobre como outra qualidade, ou com outro adjetivo além de ser pastor, ele vai se tornar rei. Mas o que é mais importante nisso aqui que eu estou conversando com vocês, é que Davi, antes de ser rei, foi pastor.
A compreensão e o tempo em que Davi se torna e é pastor é maior do que o período que ele foi rei. Porque Davi, quando se torna o monarca de Israel, do Reino Unido de Judá, ele pode ser rei, mas dentro dele há um sentimento de pastor. Ele sabe o que é ser pastor, ele sabe o que é viver como pastor, ele sabe o que é dormir com as ovelhas sozinho no campo, ele sabe o que é tomar cuidado para que nenhuma delas se perca, ele sabe exatamente como as orientá-las, sabe quais que se comportam de um jeito e outras de outro, entende, compreende e age, vive com elas. Davi é tão pastor que se assemelha às ovelhas. Davi é tão pastor que ele vive no lugar onde a ovelha vive. E é não porque ele é rei, mas porque ele é pastor que ele elege. Mas que ele elege o adjetivo principal do Salmo 23 e central, pastor. Essa é uma cultura. Essa é uma cultura que invade Israel. Quando você vai no livro de Jeremias, quando você enxerga o livro de Jeremias, no capítulo 23, você tem uma surpresa agradável quando se fala de pastor. Jeremias 23, eu vou ler para vocês. Ai dos pastores que dispersam e extraviam as ovelhas do meu rebanho. Oráculo do Senhor. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que pastoreiam o meu povo: vós dispersastes minhas ovelhas, expulsastes, não cuidastes delas. Por isso eu vos pedirei contas de vossas más ações. Oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas, e em todos os países para onde eu as expulsei, eu as trarei de volta, e os seus pastos, e eles serão de novo delas, para que elas cresçam e voltem a se multiplicar. Eu lhes darei pastores que pastoreiem, não temerão, nem se espantarão, nem se perderão. Oráculo do Senhor. Vede, chegam dias em que darei a Davi um rebento legítimo, reinará como rei prudente, administrará a justiça, o direito do país. Em seus dias Judá se salvará, Israel habitará em paz, e lhe darão o título de Senhor, justiça nossa. Jeremias, como profeta, ele traz a palavra de Deus e ele diz o seguinte: existem pessoas que têm um nome, pastor, que se dizem pastores, mas que não agem como tal. E Deus fala por meio de Davi, por meio de Jeremias, diz assim: ai dos pastores, porque eles podem ser pastores. Ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Eles são pastores, mas as ovelhas não são deles. Essa é uma identidade da qual Deus tem em todos os momentos, na relação dele com os profetas, em muitas das vezes, a exaltar o fato de que ele é um pastor. E em Jeremias, Deus faz lembrar que haveria alguém com a qual ele escolheria e que teria a qualidade pastoral na mesma proporção de Davi, que viria dele, que seria um pastor como ele, que cuidaria do rebanho como ele. E mais, esse pastor que é Deus, diz que tem campo, que tem mão para alcançar essas ovelhas, diz que elas não estão apenas num aprisco, e diz que elas seriam de novo reunidas para que o novo Judá fosse a mesma Judá do período de Davi. Se você quer saber que tipo de pastor Davi está falando aqui no Salmo 23, é exatamente esse pastor de Jeremias, também 23.
Vocês hoje foram às ruas para falar de um pastor. Com certeza vocês falaram de um pastor para muitas ovelhas que eu creio que são dele, que vocês não sabem se são ou não são, mas que já estão contadas por Deus. E essa questão, ela se dá de novo no Salmo 78, no versículo 50. Perdão, 51. Tirou seu povo como um rebanho, guiou-os como ovelhas para o deserto e os conduziu seguros, sem alarmes, enquanto o mar cobria os seus inimigos. Já não mais Deus, no futuro de Davi, é tido como pastor, como lá em Jeremias mostra, mas também é descrito como pastor no passado de Moisés. O mesmo Deus que tem a capacidade de buscar ovelhas dispersas por pastores que são indignos e que eram os reis de Israel, de Judá naquele momento, Joaquim, os sacerdotes no período de Jeremias, que tinham uma religião vazia, esse mesmo Deus se transforma em pastor na figura de Moisés. O Salmo está dizendo que não foi necessariamente Moisés que guiou as ovelhas de Deus, mas é que Deus que guia Moisés e essas ovelhas, todos como um rebanho só, fugindo do Egito. É esse tipo de ser que Davi está descrevendo aqui. Não é apenas um pastorzinho de ovelhas, é alguém que tem a orientação, é alguém que tem a proteção, e é alguém que tem a direção das suas ovelhas. Por isso, Davi se regozija em 3 grandes situações, na verdade 4. A primeira é que ele descreve que esse pastor é capaz de guardar, é capaz de proteger. Nós vivemos um movimento e um momento, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, em que cada vez as instituições menos são aquilo que elas dizem ser, e cada vez mais as pessoas não são as pessoas que se dizem ser. Nós estamos vivendo uma crise de identidade e de integridade. Pessoas que dizem que são salvadoras da história, as destroem. Pessoas que dizem que são honestas, estão presas. Pessoas que dizem que fazem o bem, produzem o mal. Há uma descaracterização não só da pessoa, como das instituições. Instituições que às vezes são feitas para guardar, atacam, para curar, matam. Nós vivemos uma crise com a qual nós, como igreja, precisamos nos perguntar: o que eu sou? E mais ainda, eu digo a você, se pergunte quem você é naquilo que você representa. Porque eu tenho absoluta certeza que algumas das pessoas que foram alcançadas por vocês hoje jamais virão nessa igreja, ou em qualquer uma daqui. Ainda assim, não está garantido que elas estejam fora do rebanho de Deus. Elas podem viajar os momentos inteiros da vida longe do aprisco. Isso não quer dizer que elas estejam longe do pastor. É algo que nós não conseguimos às vezes compreender e determinar, porque nós confinamos Deus à nossa fé. Nós confinamos Deus aos nossos costumes. Nós confinamos Deus às nossas certezas. E isso é um perigo, porque começamos a nos tornarmos porteiros do céu e identificarmos quem pode e quem não pode entrar. E eu posso garantir a vocês
que talvez as pessoas com as quais vocês tenham lidado nos dias de hoje, e que você vejam nela a maior impossibilidade de vir um dia a estar com Deus, elas já estão com Deus. Elas já estão com Deus. Talvez ainda não percebam isso. Frases, palavras que vocês tenham colocado no coração dessas pessoas hoje, talvez só tenham um efeito daqui a 20, 30 anos. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Esse é um dos versículos mais mal interpretados na vida da igreja cristã. Ele é um versículo que foi cosmopolizado, capitalizado. As pessoas, quando dizem o Senhor é meu pastor e nada me faltará, elas estão pensando em algo completamente diferente daquele que Davi está pensando. Davi está dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor e isso me basta. Alguns autores acham que Davi está cercado pelo exército de Saul, não há confirmação. Outros estão dizendo que ele está passando por problemas com os filisteus, não há confirmação. Mas há uma confirmação aqui: que o homem que está falando que o Senhor é pastor dele, passou por problemas similares a esses que eu falei a vocês. Davi sabe que a ordem de estar com Deus é a ordem necessária para ele viver como um homem feliz. Ele não é feliz porque é rei, ele não é feliz porque ele é pastor, ele é feliz porque ele se diz ovelha. O rei de Israel, o mais poderoso e o mais lembrado na história de Judá e de Israel, ele se diz nesse salmo ovelha. E é essa grande categoria que nós temos que usar para a nossa vida. Por mais pastor que eu seja no campo social, no campo eclesiástico, nas relações sociais, quando eu estou com Deus, eu sou apenas ovelha, daquelas bem gordinhas. E ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Mas esse nada me falta só tem valor de entendimento, porque isso é um salmo, e porque tem uma linguagem, uma escrita poética, e porque tem paralelismos aqui. Ele só tem validade quando eu leio o que vem depois. Ele é meu pastor e nada me falta, porque em verdes prados ele me faz repousar, e para fontes tranquilas ele me conduz. Ou seja, eu como ovelha, quando tudo está bem, ele é Deus. Mas também ele é Deus porque ele restaura minhas forças para me guiar nos vales onde a sombra é da morte. Então Deus aqui não é o Silvio Santos com o baú da felicidade. Deus aqui não é um banqueiro que abre os cofres para que eu, como ovelha, possa comprar os carros, os barcos, os países, as mulheres que eu quiser. Esse Deus é um Deus que opera do meu lado de dia e de noite, e que está do meu lado quando eu estou bem, e está do meu lado quando eu estou mal. Isso quer dizer que hoje pessoas tenham recebido a palavra de vocês achando-se que estão numa situação boa, e outras achando que não estão em situações boas. Ainda assim, cabe a Deus, na construção dos fatos, mostrar a elas em que situação verdadeira elas estão. Davi está tranquilo porque ele diz: Deus, diferentemente de toda a categoria de divindade que eu conheço na minha vida, ele é um Deus presente. E eu falo isso pensando em como eu era com as ovelhas da minha pastagem, mas ao mesmo tempo eu me lembro que ele é muito mais do que isso. Há um fator importante quando se fala em vale da sombra da morte.
Os judeus não gostam de vale. Os judeus não gostam de vale. Moisés, quando está sendo perseguido pelo faraó e está no Mar Vermelho, ele está na parte de baixo, e o faraó vem de cima para baixo. Os judeus sabem que vale é um lugar perigoso, por isso eles vivem nos montes. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, porque eu estou no vale. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Jerusalém está no pico, não está no vale. Os judeus não apreciam o vale. Falou em vale, falou em perigo, falou em incerteza, falou em dúvida. E eu queria que você levasse algo na sua mente. Você não vive apenas em apriscos verdes, você também vive em vales. Eu vivo em vales, mas a diferença em tudo isso é que nós temos a esperança de um Deus que não escolhe lugar para estar do nosso lado. Esse é o grande ensinamento. Queria dizer para você, no teu coração, não há lugar, por pior que seja, em que Deus não esteja ao teu lado. Você pode até não estar ao lado dele, mas Deus está lá. Não há pecados que Deus não te conheça. Não há dores que Deus não saiba. Não tem arrependimentos no teu coração que Deus não conheça. Não tem erros no futuro que você fará e você nem imagina que Deus já não esteja lá. Não há nada que te deixe envergonhado diante de um Deus que sabe das tuas dores, sabe das tuas vitórias, mas sabe dos crimes mais hediondos escondidos no teu coração e na tua mente. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele te conhece como ovelha. Deus sabe de tudo que eu fiz na minha vida, e sabe de tudo que eu farei, porque diante dele eu sou ovelha. Entenderam isso? Essa é uma linguagem que a gente às vezes não usa na igreja. E as ovelhas de Deus não são idiotas. As ovelhas de Deus não são estúpidas. As ovelhas de Deus não são irresponsáveis, sabe por quê? Porque elas reconhecem. Elas reconhecem. Elas reconhecem. Elas sabem o cheiro do seu pastor. Elas sabem o perfume do seu pastor. E ele é tão importante de que o pior que Deus venha a agir comigo, eu estarei com ele. Porque ele pode usar sobre mim o cajado e a vara. Em algum momento da minha vida Deus me usará a vara. Doerá dentro do meu coração. O mundo te chamará esse Deus de um Deus faminto, famigerado e sanguinário. Eu perceberei nele misericórdia. Quando eu quiser algo importante, um pasto diferente, uma relva diferente, e ele olhar e ver que ali tem um perigo para a minha vida, ele vai usar o cajado para me puxar pelo pescoço. Eu sentirei a dor, mas ele será um Deus presente. Nós precisamos entender um Deus que age também assim. Em momento algum, Davi diz que ele não é pastor por fazer isso. Ele é pastor principalmente porque faz isso. A centralidade do salmo não está nas nossas ocasiões, ela está em Deus. Entenderam isso? Existe uma outra situação muito interessante. Ele não é apenas um Deus que nos guarda, mas Ele também é um Deus que nos recebe. Pessoas com as quais vocês conversaram nos dias de hoje, algumas armadas, outras não, algumas embriagadas, outras não, sob a misericórdia de Deus, elas têm lugar guardado.
um bom lugar guardado. Eu vou dar uma dica a vocês. Nunca evangelize alguém de cima para baixo. Nunca evangelize alguém se achando a última oportunidade dessa pessoa. Nunca evangelize alguém dizendo: você está no inferno e eu estou no céu. Nunca se ache melhor pelo fato de você falar do evangelho de alguém. Ache-se apenas agraciado, porque não há nenhuma garantia que esse alguém não seja exatamente igual a você. Eu não evangelizo porque eu sou melhor, eu evangelizo porque eu sou igual. Em algumas vezes eu me percebo pior. Olha o que Davi escreve aqui: põe diante de mim uma mesa, e você põe essa mesa diante dos meus inimigos. Com perfume unge a cabeça, e minha taça transborda. O que Davi está dizendo aqui? Eu vou pedir uma ajuda a Jesus. Eu vou lá no Salmo, lá em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Acharam aí? Estou indo devagarzinho, hein? Eu vou ler esse texto um pouquinho longo. A partir do versículo 36. Um fariseu convidou a Jesus a comer. Jesus entrou na casa do fariseu e se reclinou à mesa. Nisso, uma mulher conhecida na cidade como pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, veio com um frasco de perfume e de mirra, colocou-se por trás a seus pés e, chorando, se pôs a banhar-lhe os pés com lágrimas e secá-las com o seu próprio cabelo, beijava-lhe os pés e ungia com a mirra. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado começou a pensar: se esse fosse profeta, saberia quem ela é e que tipo de mulher o está tocando, pois é uma pecadora. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. E respondeu: fala então, mestre. Disse-lhe: um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Visto que não podiam pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual dos dois lhe terá mais afeto? Simão respondeu: suponho aquele que perdoou mais. Replicou-lhe: julgaste corretamente. E voltando para a mulher, disse a Simão: voltando-se para a mulher, disse: vê esta mulher, quando entrei em tua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela os banhou em lágrimas e os secou com o seu cabelo. Tu não me deste um beijo, desde que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Tu não me ungiste a cabeça com perfume, ela me ungiu com a mirra. Pois isso te digo, que lhe foram perdoados muitos pecados, já que sente tanto afeto. Aquele a quem se perdoou pouco, sente pouco afeto. E disse a ela: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a dizer entre si: quem é esse que perdoa pecados? Ele disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Jesus não é um modelo de Jesus que você quer que ele seja, assim como Deus não é um modelo de Deus conforme você quer que ele seja. Um fariseu determinou que Jesus era um profeta. Não era um profeta porque simplesmente ele se deixou tocar por alguém que não valia a pena ser tocado. E ele compreende que se ele fosse profeta, ele fugiria dessa pessoa. E ele vai na contramão de tudo que os profetas fizeram, porque justamente aquilo que os profetas fizeram foram ir diante de pessoas com as quais a religião não quis e as lideranças não quiseram. E Jesus olha para esse fariseu e diz: mas você disse que eu não tenho que estar com alguém que me ama mais do que você, que me recebe mais do que você,
que me guarda com carinho mais do que você, que me admira mais do que você, e você se diz melhor do que ela, porque a você perdoei pouco, a ela perdoei muito, mas o grau de relacionamento que ela tem comigo é muito maior do que o teu. Você não soube botar uma mesa para mim. É isso que Jesus Cristo está falando. Você não me honrou como teu convidado. Você não me impôs os meus pés. Você não me beijou, que é uma cultura de recepção dentro da casa. Mas ela fez exatamente aquilo e muito mais do que você faria. Meu querido, as pessoas que estão lá fora, olhem por elas, porque elas podem ser essas mulheres. E que nesse exato momento, sem você ver, elas estão chorando, lavando os pés de Cristo e botando sobre ele mirra. É essa figura que Jesus Cristo tem com aquele fariseu, que é a figura do Cristo e do Deus que te recebe e que te põe à mesa. E o que mais ele faz? Com o perfume você vem e me unge de cabeça e a minha taça, e tudo aquilo que eu tenho na relação contigo vai além das contas e vai além do normal, porque ela se transforma. A característica de Deus na relação conosco é nos dar não necessariamente o que queremos, mas muito mais do que pensamos. Talvez vocês tenham sido hoje não exatamente o que as pessoas queriam, mas muito mais do que elas pensavam. Mas talvez também vocês e todos nós precisamos ser tratados por esse mesmo Deus. Talvez graus de conhecimento, de aproximação, quebras de distâncias tenham sido edificadas aqui. Porque Deus não evangeliza aquele que está longe, Deus evangeliza aquele que está longe e aquele que está perto, porque diante dele não existe nem longe nem perto, porque Deus é o Senhor das distâncias. Deus é o Senhor das distâncias. Deus é o Senhor da distância que você tem no teu coração. Deus é o Senhor da distância que você tem do seu problema. Deus é o Senhor da distância que você tem do seu próprio conhecimento. Deus é o Senhor da distância que você tem da saudade daquilo que perdeu. Davi diz que Deus não abre a mesa em local particular. Ele faz a mesa em lugar público e diante dos seus inimigos. Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de festa. É um DJ jamais compreendido e igualado. Deus constrói alegria onde você acha que tem que ter tristeza. Você na tua religião pinta as coisas de cinza, ele colore. E você fica louco com isso, porque Deus não está nas nossas mãos. Davi está dizendo que Deus não está nas nossas mãos. Tudo que ele faz é abundante. Tudo que ele faz não tem controle senão dele mesmo. Ele faz nos lugares onde ele quer. Ele exulta a quem ele quer. Ele destrói a quem ele quer, porque ele é Deus. Ele é Deus. Davi se sente seguro, recebido, guardado, cuidado. Um Deus que me recebe, ele que põe a mesa. Ele é o pastor que põe a mesa para as ovelhas. Ele é o pastor que exibe esta ovelha diante dos inimigos e diz: eu estou com ela. Ele é o pastor que dá aquilo que essa ovelha precisa e não o que ela quer, e o que ela precisa transborda a sua alma. Transborda a sua alma. Deus não se divorcia do seu amor por cada um de nós. Deus não se divorcia do amor que Ele tem por nós. Ele é um Deus que guarda e Ele é um Deus que recebe. Mas Ele também tem uma capacidade outra.
porque Ele nos guarda e porque Ele nos recebe. É porque Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de graça. E Ele demonstra isso o tempo todo, sabia? O tempo todo. Ele gosta de Mulher Maravilha. Ele é um Deus de graça. Tua bondade e lealdade, a tua misericórdia, o que diz aí no Salmo? Vamos ler versículo 6. Mas no versículo 6, o que ela fala antes? A tua na minha versão diz: a tua bondade e lealdade me escoltam, me guardam todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Há duas noções aqui. A primeira é que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, é um Deus leal, é um Deus fiel, é um Deus que faz em soberania. A segunda é que esta tal ação de Deus me faz viver com Ele para a eternidade. Nenhum de nós, vou repetir, se você disser que sabe o que é eternidade, você está mentindo. Porque nós vivemos igual uma música da minha época, da Blitz. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A nossa relação com Deus não está no nosso pensamento o dispositivo: vou morrer um dia. Mas eu vou falar um segredo para você. Se Ele não vier antes, de uma forma ou de outra, de um estilo ou de outro, você vai morrer. E Ele não respeita a fila. Tem gente que só morre com 110 anos. Sogra morre assim. Tem gente que morre com 20. E a gente dá a ideia de que viver muito é graça. Mas Paulo diz que morrer com Cristo é viver, é lucro. Morrer é mais do que isso. Vamos para aqui, lá em Efésios. Nós lá lemos Efésios. Mas o que será essa ideia de misericórdia? Não exatamente em Davi, mas na carta aos Efésios, no capítulo 2, logo no seu início. Essa é uma carta eclesiástica, ela não é tão cristológica. Essa igreja é uma igreja importantíssima, apesar de depois ela ter terminado. Ela é a igreja onde estão comungando a mãe de Cristo, Maria. Ela é a igreja de João e ela é a igreja de Timóteo. Como é que pode uma igreja dessa acabar? E acabou. Mas é interessante o versículo 2, capítulo 2, porque diz o seguinte: também vós outros estavam mortos por vossos pecados e transgressões. Seguis a conduta desse mundo e as ordens do chefe que manda no ar da potestade, o espírito que age nos rebeldes. Ou seja, vocês eram tão perdidos quanto todos que já estão perdidos. Como eles também, nós seguíamos os nossos impulsos, as nossas verdades, as nossas escolhas, os nossos instintos, os nossos pensamentos, com os quais um dia não vamos morrer. Cumpríamos os desejos e pensamentos dos nossos instintos, éramos objetos da ira, assim como todos os outros. Mas aí vem Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que teve por nós, estando nós mortos por causa dos nossos próprios delitos, Ele nos faz reviver em Cristo, de forma graciosa, fomos salvos. E com Cristo nos
nos ressuscitou e nos fez sentar no céu, para que se revele os séculos futuros a extraordinária riqueza da sua graça e bondade, com que nos tratou por meio de Cristo. Aí vem aquele versículo que a gente decora e não entende, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é graça. Graça significa que recebemos coisas com as quais nós, por nós mesmos, não temos capacidade de ter. E o que Davi está dizendo lá atrás é que algo que não é dele, que não está nele, que não pode ser exercido por ele, é dado por Deus a partir de uma relação profunda, que é a eternidade. Não é a eternidade que você imagina que seja. Talvez não seja nem a eternidade que Davi imaginou ser. E com certeza não é a eternidade que eu saiba pensar que seja. Mas é a eternidade que Deus tem preparado para mim, para você e para aqueles com os quais você se lidou hoje de hoje. Há uma eternidade na relação de um Deus que não se cansa de conviver com você. Deus não enjoa da relação que Ele tem com você. Vou repetir. Para Deus não tem essa coisa de hoje eu não estou muito afim de conversar contigo, deixa eu esfriar um pouco, amanhã a gente conversa. Deus resolve tudo ao seu tempo, no momento certo, na hora certa. Mas principalmente, querido, olha só, a tua companhia é desejada por Deus. Tem uns cabras que eu não sei porquê, mas é. Davi está dizendo no Salmo de que esse pastor é um pastor que convive com as ovelhas e que as quer na eternidade, porque Ele é misericordioso. Agora, se Deus é misericordioso, isso é uma grande responsabilidade no versículo número de hoje. Se Deus é misericordioso e gracioso, querido, também o seja para aquele que ouvir você. Não rotule. Não rotule. Coitada dessa senhora, ela falou isso para mim um dia, eu tenho falado em todas as mensagens que eu faço na igreja. Isso é um ranço nosso. A gente acha que é a última oportunidade do ímpio. Não é não. Não é não. Ela chegou para mim e tinha lá um sobrinho, sei lá quem é. Fátima não aguenta mais ouvir isso. Tanto que eu falo. Mas isso me impressionou muito porque somos nós. E o cara era da pá virada mesmo. O cara é da pá virada. Pensa em besteira, o cara é especialista. Mas aí ela chegou para mim e falou assim, né, pastor, esse meu parente só pela misericórdia. Eu entendi o que ela quis dizer, mas sabe aquela coisa que falou na hora errada com a pessoa errada? E eu olhei para ela e falei, mas minha irmã, quem não é? Quem não é pela misericórdia? Quem passou no vestibular divino sem a cruz? Quem passou? Eu queria fechar com vocês para ler uma situação que é para mim a conversão mais bonita da palavra, da Bíblia. Não. Pouca gente sabe. Está lá em Daniel. Está lá em Daniel. No capítulo, final do capítulo 3 e início do capítulo 4. Visão da árvore. Mas aí é o capítulo 4.
Nabucodonosor foi um homem sanguinário, foi um homem destruidor, foi um homem que assolou não só Jerusalém, não só a Síria, mas foi um homem que adicionou medo ao Egito. Eu estava em paz em minha casa, com boa saúde em meu palácio. Mandei todos os sábios da Babilônia que se apresentassem para explicar o sentido do sonho. Acorreram magos, astrólogos, agoreiros, adivinhos, conteiros do meu sonho, mas não souberam. Depois apresentou-se Daniel, chamado Balsazar, em honra do meu Deus, homem dotado de espírito profético, e lhe contei o sonho. Balsazar, chefe dos magos, sei que tem espírito profético e que nenhum segredo existe a ti, e te contarei o meu sonho, e tu me explicarás. Deitado tive uma visão. Vi uma árvore gigantesca no meio do orbe. A árvore se tornava robusta. Se você quiser fechar os seus olhos e pensar nisso assim, pense. Eu não vou achar que você está dormindo, não. Sua copa tocava o céu e era vista até nos confins da terra. Sua folhagem era formosa, os seus frutos copiosos, todos se alimentavam debaixo dela. Se abrigavam as feras selvagens, em sua ramagem se alinhavam as aves do céu, sustentavam todos os viventes. Deitado eu tive essa visão, vi descer do céu um guardião sagrado, que gritou com alta voz: derrubai a árvore, cortai sua ramagem, arrancai a folhagem, espalhai os seus frutos, que fujam de sua sombra as feras, que seja a sua ramagem retirada das aves, deixai na terra somente o topo e as raízes. Acorrentado com ferro e bronze, comerá a erva, molhado pelo orvalho, dividirá com as feras os passos no solo, perderá o instinto de homem, adquirirá instinto de fera e ficará nesse estado durante 7 anos. Ou seja, durante um período perfeito. Os guardiães o decretaram, os santos os anunciaram, para que todos os viventes reconheçam que o Altíssimo é dono dos reinos humanos, que dá o reino a quem quiser e põe o mais humilde no trono. Esse é o sonho que vi, eu, rei Nabucodonosor, e tu, Baltazar, Daniel. Explica-me seu sentido, pois nenhum sábio foi capaz de fazê-lo, ao passo que tu tens espírito profético. Por um instante Daniel, chamado de Baltazar, ficou perplexo, perturbado por seus pensamentos, porque ele sabia o que era falar. E o rei disse: Baltazar, não te assustes com o meu sonho, ou com o sentido. Baltazar replicou: Senhor, que o sonho vá para os teus inimigos, e sua interpretação para os teus rivais. Ou seja, se segura que vem. A árvore gigantesca que veja, cuja copa tocava o Baltazar. Daniel era esperto, sabe? Ele já diz: ó, vou falar um negócio, mas não quero que isso aconteça contigo, não. A árvore gigantesca que viste, cuja copa tocava o céu e era vista até os confins da terra, de formosa folhagem, de frutos copiosos, que a todos sustentavam, em cuja sombra habitavam as feras selvagens, em cuja ramagem se alinhavam as aves do céu. És tu mesmo, majestade, porque teu poder é imenso, teu domínio chega ao céu e o teu império se estende até os confins da terra. O guardião sagrado que viste descer do céu e que disse: derrubai a árvore, destroçai-a, deixando somente o seu topo, as suas raízes na terra, acorrentando com bronze, comerá a erva, molhada pelo orvalho, dividirá com as feras a erva do solo e ficará nesse estado 7 anos, significa o seguinte: é o decreto do Altíssimo pronunciando contra o rei meu Senhor: serás afastado dos homens, viverás com feras, comerás erva com os touros, e orvalho te molhará, assim ficarás
7 anos, até que reconheças que o Altíssimo é dono dos reinos humanos e dá poder a quem Ele quer. Mandaram deixar o topo com as raízes, porque voltarás a reinar quando reconhecer que Deus é soberano. Portanto, majestade, aceita meu conselho, expia teus pecados com esmolas, teus delitos socorrendo os pobres, para que dure a tua tranquilidade. O que ele está dizendo para Nabucodonosor é: seja humilde, olhe para o próximo, fuja das tuas loucuras, que você será um homem feliz. É isso que ele está dizendo para Nabucodonosor. Ele não está dizendo para qualquer um. Ele está dizendo para um homem que matou os filhos diante de um pai e cegou o pai para o resto da vida, porque prometera ao rei de Judá que ele não o mataria. Ele está falando para um homem que não tinha piedade de onde este homem pisava, de um exército que atemorizava até o Egito. É este homem com o qual Daniel está conversando. Mas ele vai mais além. No fim de 12 meses, passeando por seu palácio na Babilônia, disse: esta é a magnífica Babilônia que eu construí como capital no meu reino, numa demonstração de poder e para honrar a minha majestade. Não havia acabado de falar quando se ouviu uma voz do céu: falo contigo, rei Nabucodonosor, perdeste o teu reino. Serás afastado dos homens e viverás na companhia de férias, comendo erva, como os touros, orvalho te molhará, e assim ficarás durante 7 anos, até que reconheça que o Altíssimo é dono dos reinos humanos e dá poder a quem Ele quer. E imediatamente executaram a sentença contra Nabucodonosor. Foi afastado dos homens, comeu erva como os touros, e orvalho, e molhou, e cresceu-lhe pelo de abutre, e garras de ave de rapina, tornou-se um monstro. Passado o tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos, recuperei minha razão e bendisse o Altíssimo e louvei aquele que vive para sempre. Agora eu queria que você prestasse atenção no que ele fala. O teu reino é eterno, o teu império dura de geração em geração. Os que habitam na terra não contam, e como quer trata o exército do céu. Ninguém pode atentar contra ele, nem exigir-lhe contas daquilo que ele faz. Nesse momento, recuperei a razão, recuperei as honras, a dignidade real. Meus conselheiros e os nobres vieram a mim, voltei a ocupar o trono e cresceu meu poder incomparável. E agora eu, um outro Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque suas obras são justas, os seus caminhos são retos. Ele humilha quem age com arrogância. É exatamente isso, sobre outro modo, que Davi está dizendo. É exatamente isso. O Senhor desejou trazer Nabucodonosor para se comover. Não existe limite ao amor de Deus, porque Ele é um pastor que guarda, um pastor que recebe, um pastor de eternidade e um pastor de graça. Em nome de Jesus, que vocês guardem essa experiência de hoje como uma experiência primeira e não única na relação com aquilo que nós às vezes achamos que Deus não enxerga, não olha, não vê e não quer. Porque Deus ama, e não ama como batista, não ama como presbiteriano, não ama como católico, como anglicano, como alguém na CDC. Deus ama como Deus. Amém? Amém. Deus abençoe.